Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que nós, como família, vamos mergulhar no Santo Evangelho, vamos mergulhar naquilo que é Palavra de Deus para nós no dia de hoje, domingo, dia 21 de janeiro, e por isso pedindo a sua graça, a sua bênção sobre nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje o Evangelho que a igreja nos propõe está lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse evangelho, de hoje, domingo, dia do Senhor, ele mostra uma passagem que sempre me toca muito, que é a vocação dos discípulos, Como Jesus, ele chama os seus discípulos, chama aqueles que se tornarem os apóstolos, chama os seus escolhidos para participar da sua vida, para participar da sua missão, para participar da sua graça, para participar da sua alegria. E eu queria hoje fazer junto com vocês um exercício de nós nos colocarmos no lugar destes homens, que foram chamados há tanto tempo atrás. Eu não sei há quanto tempo Jesus passou também na tua vida, passou na tua história, entrou na tua realidade e fez esse mesmo chamado, como ele talvez esteja fazendo ou reafirmando ou confirmando, como ele também confirmou o chamado de Pedro depois, dizendo: tu és pedra. E como depois que Pedro cai, ele reconfirma o chamado, dizendo: Pedro, tu me amas, vai, apacenta as minhas ovelhas. Deus, os chamados de Deus são irrevogáveis. E Deus quer hoje nos lembrar, se hoje esta é a primeira vez, Ele quer te mostrar como tu é precioso e único e insubstituível para Ele, para o seu amor e também para a missão, para aquilo que Deus confia a você. Se não fosse Pedro, não haveria outro a assumir ali a condução inicial da igreja. Se não fosse Nossa Senhora, não haveria outra a ser mãe do Salvador. Também, se não formos nós, quem? Quem Deus enviará? Não temos. E vai acontecer outra coisa, mas não vai ser a mesma coisa que Deus tinha sonhado, que Deus tinha no seu coração. Então aqui, Jesus ele vai para a Galiléia e começa o seu ministério, e é muito forte quando ele fala: o tempo já se completou, o reino está próximo. Por quê? Porque quando ele fala isso, ele mostra um senso de urgência que está no coração de Deus e que a gente vai percebendo no decorrer do Evangelho, quando ele chama Simão, ele vai passando e vai chamando, e a gente vai vendo no texto que esta resposta das pessoas, mostra que elas entenderam esta pressa que Jesus tem. Os primeiros, Simão e André, Pedro e André, imediatamente deixam suas redes. Imediatamente. É uma prontidão, é uma urgência, é uma coisa que a gente entende que não dá para ser para amanhã. O amanhã não vem de Deus. Deixar as coisas para amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida, amanhã eu posso voltar aqui na casa se eu sair hoje.
amanhã, amanhã, amanhã. Quem quer nos prender no amanhã é o inimigo de Deus. Deus, Ele quer que nós vivamos o hoje. O passado já passou, nós não temos mais como mudar, nós temos como curar o passado. O amanhã não nos pertence, o amanhã está nas mãos de Deus, na sua providência. Nós temos para viver o hoje. E os discípulos, eles nos mostram isso também quando Tiago e João estão lá consertando as redes e Jesus logo o chamou. É uma pressa que o Senhor tem de te chamar também hoje, meu irmão. Não pode ser para amanhã, precisa ser hoje. Amanhã, se você ficar aí na sua lentidão, Jesus ele vai lhe chamar novamente, mas aquilo que ele iria realizar hoje vai perdendo. Nós vamos perdendo as graças de Deus que Deus tem preparado para nós, porque vamos deixando para depois. Vamos deixando para depois e a nossa vida vai passando. Não deixemos a graça de Deus passar, né? Mas abracemos aquela oportunidade que Deus nos dá hoje, de nos converter, de fazer realmente o novo de Deus acontecer na nossa vida. Aí quando a gente vai seguindo aqui, Jesus ele nos dá uma palavra de ordem. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que é que isso fala para nós hoje? Porque o convertei-vos, ele significa, converter significa não é mudar de direção, significa realmente fazer o novo. Permitir que este novo de Deus aconteça não apenas nas nossas palavras, né? Não apenas nas nossas intenções, mas que essas intenções elas impliquem numa mudança real de vida. Que hoje você possa, meu irmão, sair, né, deste dia com um propósito e que um propósito real, um propósito que você possa começar a concretizar hoje. O que você vai fazer hoje para ser mais de Deus? O que você vai fazer hoje para ser mais amigo de Deus, para estar mais próximo? Você vai viver melhor a tua oração pessoal, você vai sair daqui deste vídeo e vai passar 20, 30 minutos a sós com o Senhor para conversar com Ele. Você vai fazer a sua lex, vai pegar a sua Bíblia e vai rezar aqui um pouco mais com o Evangelho de hoje. Você vai ser fiel a viver a Santa Missa hoje, né? Você em um sentido de profunda piedade. O que é que você vai fazer hoje? Você vai fazer a oração do Santo, rezar a oração do Santo Terço? Você vai fazer um ato de caridade, vai procurar um irmão em situação de rua, vai para uma vivência? O que é que você vai fazer hoje para estar mais próximo de Deus? Por quê? Porque vem a segunda palavra de ordem. Crede no Evangelho. Isso aqui não são palavras apenas, não é uma historinha, né? Não é um oba-oba, é a tua vida, meu irmão, é a tua vida eterna que está em jogo, é o teu coração que está em jogo aqui, é a tua realidade. Que realidade você vai querer viver? Vai querer viver uma vida apenas aqui nesta terra? Uma vida apenas da tua carne, dos teus prazeres, daquilo que te faz bem? Ou vai mergulhar numa realidade muito mais profunda do teu espírito, daquilo que Deus te criou para ser? Você não é apenas carne, meu irmão. Deus te criou para muito mais. Mas para isso você precisa crer nesta boa nova que Deus te anuncia. Você precisa crer que Deus tem para você um propósito, uma missão de vida e você precisa abraçar este chamado. Se Deus passa na tua vida e tu não abraça o chamado, tu vai deixando as graças de Deus passar. E passou a de hoje, mas amanhã Deus chama novamente, amanhã passa de novo e assim você vai perdendo a tua vida. Mas quando você escolhe, como fala no Evangelho, perder a vida, perder os teus projetos, perder os teus sonhos, perder aquilo que tu mesmo planejou para abraçar aquilo que é propósito, sonho, projeto de Deus, aí você vai ver as coisas acontecendo, como foi aqui com os discípulos. Eles não estavam à toa, eles estavam ali muito ocupados, né? Simão e André estavam trabalhando, estavam lançando a rede ao mar, porque era aquilo que eles faziam, eles eram pescadores. Tiago e João estavam também ali consertando as redes, mas Jesus passa, Jesus ele entra na nossa realidade, Jesus nos chama para participar, porque ele tem para nós algo maior e melhor do que aquilo que são os nossos projetos e os nossos sonhos. Porque se nós somos pescadores, Deus ele pega aquilo que nós temos e eleva. Ele nos faz pescadores de homens, não mais pescadores de peixes, não mais pescadores aqui apenas deste mundo material, mas de uma realidade muito superior,
que nos leva para o céu, que nos leva para Deus. Então que nós possamos ter esta prontidão de ouvir a voz de Deus e de obedecer a voz de Deus para vivermos aquilo que é propósito dele na nossa vida, hoje. Amém? Não amanhã, hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos fiéis e a abraçar aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida hoje. Valeu, pessoal!